Você que encontrou Filipenses 2:9, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode tomar teu assento em nome de Jesus, e eu peço toda a sua atenção agora. Isto, se acomode no seu lugar. Olhe bem dentro dos meus olhos, juventude. Isto, desse jeitão. Eu tenho certeza que vocês conhecem acerca desse versículo, mas talvez vocês tenham lido e percebido algo que eu também percebi quando eu li. Talvez quando eu leio a primeira vez não tenha percebido, mas o Espírito Santo, conforme os dias foram passando, me fez ressaltar, varou, 3 coisas dentro desse verso. O nome de Jesus não é ecoado apenas nos céus. O nome de Jesus não é ecoado apenas na terra. O nome de Cristo também é ecoado, reverenciado, como autoridade debaixo da terra. Então existem 3 localizações aonde o nome de Jesus é imposto como autoridade: céus, terra, embaixo da terra. Só isto aqui já nos dá um vislumbre do que nós estamos enfrentando ainda esta noite, enquanto tu olha nos meus olhos e prega a palavra. É que não existe somente um âmbito espiritual, existem 3 localizações espirituais, se posso melhor lhes dizer. E eu posso dar nome a estas localizações, juventude da Mar de Sal, de reinos. Existe reino dos céus, existe reino da terra, e existe reino do inferno ou de Satanás. Pastor Jonathan, diabo não tem reino não, tem muito reino. Tanto tem reino que um dia Jesus disse: eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás, e que vocês estão sendo perseguidos, e muito mais além. A Bíblia diz que o diabo não está preso no inferno, o diabo está solto na terra, e tanto está solto na terra, que a gente luta contra ele todos os dias. E não só está solto na terra, a juventude da Mar de Sal, o diabo ainda tem algo de poder e autoridade na sua vida. Eu digo que ele tem algo de autoridade, porque ele ainda manda sobre demônios, e tem algo de poder, pelo qual nós estamos lutando contra ele. E se vocês forem sábios no que eu vou falar agora, nesse exato momento, existe uma guerra espiritual estabelecida nesse ambiente. E quem é sábio, santifique-se e saiba, ainda dentro desta sabedoria, que esta guerra espiritual pode ser vencida antes mesmo desta pregação acabar. Se nós entendemos qual é o nome que está sendo reverenciado aqui dentro, ainda antes desse culto acabar, vocês receberão um sinal de que aquele que está conosco aqui dentro é muito maior do que quem está lá fora tentando atentar. Entenderam? Se eu digo a vocês que Satanás tem algo de poder e autoridade, ele tem 2 coisas, mas já teve 4. Ele também já teve glória, ele também já teve unção. Perdeu a glória e a unção na sua queda, reteve poder e autoridade. Então Satanás tem um reino, dividido mas é reino. E o próprio Jesus abre a boca para dizer: não sabeis vós que o reino de Satanás ou do diabo não está dividido? Porque um reino dividido não pode subsistir. Então o inferno está unido contra vocês. Só que também existe reino da terra. E quando eu falo reino da terra, não estou falando desta igreja aqui. Reino da terra é presidente, governador, vereador, políticos. Existem autoridades estabelecidas na terra que nós devemos obedecer. Pastor, por que tu não jogou o Mar de Sal no reino da terra? Porque vocês estão na terra, mas vocês não são mais da terra. Agora vocês pertencem ao reino do alto, e é o alto quem manda aqui dentro agora. Quer ver como é o alto quem manda? Lá também é um reino, só que o reino dos céus é diferente. Aqui na terra, a juventude da Mar de Sal, a gente vota para presidente, vota para governador, vota para vereador, vota para prefeito. Vou fazer uma pergunta, alguém vai entender lá na galeria, quer ver? Quem foi que votou para Deus ser Deus? Quem foi que deu autoridade para Deus? Quem foi que sentou ele no trono? Quem foi que escolheu ele para ser quem ele é? Então o reino de Deus é diferente. Não sou eu quem elegi Deus, foi ele quem entrou no Mar de Sal, apontou o dedo e disse: não queira saber por quê, mas eu escolhi vocês. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e des frutos. Existe um reino estabelecido no alto. E se tu entende que existe o reino do alto, agora entende que o reino do alto foi o princípio de tudo.
Foi o reino do alto quem gerou o reino da terra. Foi o reino do alto, e do reino do alto que veio o reino de baixo. E eu preciso ser muito claro nisso daqui que eu falei agora. O reino do alto não gerou o reino de baixo, mas do reino do alto veio o reino de baixo, que é o de Satanás. O reino do alto gerou o reino dos homens, e do reino do alto existe uma autoridade. Jesus não é autoridade estabelecida quando Adão peca. Eu quero deixar isso aqui muito bem claro a quem está me olhando de olho arregalado, porque nós imaginamos que Jesus só começa a aparecer na Bíblia quando Adão cai no jardim do Éden, e que dali Deus faz uma promessa dizendo que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Só que tu lê dentro da Bíblia também é escrito que antes da fundação do mundo ele já era o cordeiro que estava preparado. Então Jesus não é plano de emergência. Jesus sempre foi o plano principal. E não é plano principal porque Deus programou Adão para a queda. É plano principal porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Se Jesus sempre foi o plano principal, começamos a compreender da onde vem a autoridade de Jesus e do porquê ele é nome sobre todo nome. Eu vou abrir um parênteses para explicar a vocês o que é autoridade. Você vê o profeta Ezequiel no capítulo 37, juventude, profetizando sobre o vale. E dentro do vale, ossos se levantam, ganham vida, ficam de pé. Eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem nesse momento. Ezequiel não precisava ter entrado no vale. De fora ele profetiza, dentro do vale Deus levanta. Então por que é que Deus está levando o profeta para dentro do vale? Se eu não preciso estar em vale para levantar osso seco, porque o poder não é do profeta, o poder é da palavra que sai da boca do profeta. Então o profeta não precisa estar em vale. Para que é que Deus leva para dentro de vale? Porque a autoridade tem origem. A autoridade vem da legalidade, e legalidade vem do direito. Quem tem direito sobre algo tem legalidade de fazer o que quer sobre algo. E quem tem legalidade, poder de fazer o que quer, tem autoridade sobre esse algo. Ezequiel recebe, varoa, legalidade sobre o vale pela palavra de Deus. Tem direito? Não, mas tem legalidade pela palavra que tem o direito. Quando ele profetiza, Deus o coloca dentro do vale em visões, para que todos entendamos algo. A legalidade me faz viver o que ossos estão vivendo, me faz passar o que ossos estão passando. Uma coisa é eu pregar de fora, outra coisa é eu pregar de dentro. Uma coisa é eu falar sem viver, outra coisa é eu falar o que vivo. Uma coisa é eu pregar de palavras, outra coisa é eu pregar com a experiência e pregar com testemunho. É por isto que Jesus desce na terra, porque eu digo a vocês que Jesus é a palavra na boca de Deus que cria. Sim ou não? Se cria, tem direito. Se tem direito, tem legalidade. Se tem legalidade, tem poder para fazer o que quer, e autoridade sobre a terra. Eu sei que eu estou falando a quem está me olhando de olho arregalado. Jesus não precisava descer na terra para ser quem é. Era só continuar nos céus, lindo e belo, sendo adorado pelos anjos, e toda a maldição ia entrar no inferno. Só que existe diferença entre rei que tem direito e rei que tem legalidade e autoridade. Jesus não tem só direito, Jesus tem legalidade e autoridade, porque ele é um rei que morre pelo seu povo. Eu dizia isso na outra maldição. Imagina um rei que olha para o povo e diz: vocês que vão para o inferno, eu vou continuar lindo e belo no meu trono. Mas o que é um trono sem um povo? O que é um trono sem o rei? Por isso um verdadeiro rei é aquele que entrega a própria vida pelo seu povo, sabendo que não é o povo quem serve ao rei, mas entre aspas, é o rei quem serve ao povo. Pastor, é heresia, Jesus não está me servindo não. Claro que não, mas está na Bíblia que aquele que era servo, que aquele que era maior, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Alguém vai entender no meio, quer ver? Esvaziou e assumiu figura de quê? De rei, de servo. Veio servir, veio entregar, veio colocar, veio preencher, veio encher, veio levantar, veio autorizar, veio dar direito, poder, legalidade e autoridade. Ele tem direito sobre vocês, ele tem direito sobre a terra. Vou começar a pregar agora. Tem direito porque criou. Eu falei alguns momentos atrás, pastores, que muitos pensam que Jesus surgiu só na cruz do Calvário. Mas eu lembro que eu falava algo outro dia e repito aqui. No Antigo Testamento Jesus já estava presente. Cristofania, sempre que tu lê o anjo do Senhor, é Jesus entrando na frente. Pode perceber que quando é um anjo qualquer vai dizer assim:
que o Senhor te repreenda, que o Senhor vá na tua frente, que o Senhor te leve. Agora, quando é o anjo do Senhor, que é Jesus, é Ele quem bate no peito e diz: sou eu quem levo, sou eu quem faço, sou eu quem vou, sou eu quem autorizo. Você quer um exemplo de quando o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento? E a galeria vai entender na minha direita, vou ficar olhando para lá, quer ver? Lembra de Abraão na porta da tenda? 3 anjos aparecem, entre eles está o anjo do Senhor. Abraão vem correndo assim, juventude, dobra esse joelho, começa a adorar o anjo, e o anjo não retira ele do joelho da adoração. É engraçado porque eu li dentro da Bíblia em Apocalipse que João foi adorar um anjo, e um anjo qualquer disse assim: rapaz, não me adora não, porque anjo não recebe adoração. Se anjo não recebe adoração, como é que Abraão está adorando o anjo? E o anjo está dizendo: adora mesmo, rapaz, dá glória mesmo, rapaz. Tu sabe quem está aqui na porta da tua tenda? Todas as vezes que vocês lerem dentro da Bíblia o anjo, é Jesus grandão da Galileia. Só que Jesus não aparece como o anjo. Você quer ver qual é a primeira vez que Jesus aparece na Bíblia? E disse Deus: haja luz, e houve luz. É Jesus. Pastor Jonathan, eu não li Jesus no texto não. Leia nas entrelinhas, porque Jesus aparece como a palavra que sai da boca. É o haja, haja luz, haja separação, haja firmamento. É a palavra que age, a palavra que cria. Ah, mas é só palavra, sim, mas a palavra é tão poderosa que a palavra que saía da boca de Deus, segundo João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo que saía da boca dele é tão poderoso que desceu na terra, se fez carne, andou entre vós, catou cruz e foi obediente, obediente até a morte de cruz. A palavra que saía da boca de Deus se fez carne entre homens. Eu quero começar a entregar algo a vós, e peço que você triplique a sua atenção, para ninguém dizer que é heresia do pastor Jonathan. É Jesus quem cria, na boca de Deus é a palavra haja, Deus criador. Jesus é a palavra que age, o Espírito é o que move, aquilo que incuba, que passa força, poder e energia, porque estava sobre as águas. Eu quero levar você dentro de um pensamento. Deus plantou um jardim no Éden, e só isso aqui já derruba meia tonelada de teologia aí fora, que estão tentando colocar para dentro da Assembleia. Deus programou o diabo para a queda. Segura aí, vaso. Perfeito eras, perfeito eras, perfeito eras. Deus nunca programou o diabo para a queda. Diabo escolheu cair, e escolheu não, pregador, teve escolha sim. Eu pregava outro dia o que vou falar aqui agora. Deus é eterno, sim ou não? Se é eterno não tem começo. Se não tem começo, como eu respeito a autoridade que está nele? Se eu só consigo respeitar a autoridade se sei de onde a autoridade vem. Por exemplo, eu dizia que Faraó escraviza Israel porque não conheceram José e seus irmãos. Se eu não sei de onde vem, como vou respeitar o crescimento presente? Se não respeito o crescimento presente, tento travar no chicote o futuro. Faraó se levanta porque não sabe de onde a autoridade vem. Eu não sei de onde Deus vem. Se não sei de onde Deus vem, não sei quem deu autoridade a ele. Se não sei quem deu autoridade a ele, como eu posso respeitar a autoridade que está nele? Imagina o diabo diante de Deus um dia, varoa, dizendo assim: quero te adorar. E Deus dizendo: então adora, rapaz. Imagina Satanás dizendo: mas para te adorar eu tenho que respeitar a tua autoridade. Então respeite. Mas para respeitar eu tenho que saber de onde vem. Quem te deu autoridade? Imagina Deus: ninguém, sempre foi minha, sempre estive aqui. Então como é que eu adoro se eu não sei de onde vem? Escolhe. Quer me adorar sem saber de onde eu venho? Ou quer se levantar contra mim porque não sabe de onde eu venho? O que tu quer? O que tu quer? Eu quero guerra, então vamos embora para a guerra. Eu vou soltar uma palavra a quem está aqui na nave da igreja, e quem está na galeria, e quem está no altar. Sabe qual é a maior raiva do diabo contra vocês? Sei, pastor, qual é? É porque eu sou crente e estou na igreja. Não é isso não. A maior raiva é que vocês que estão me olhando de olho arregalado também não sabem de onde Deus veio, também não conhecem de onde a autoridade dele vem. Entenderam? Mas estão aqui dentro dando glória. A raiva do diabo
é que vocês estão de pé aonde ele caiu, estão vencendo aonde ele fracassou, estão perseverando aonde ele recuou. Ele não sabia e cedeu. Vocês não sabem, mas eu conheço uma palavra dentro da Bíblia: quem é nascido do Espírito é nascido de Deus. Tu não sabe de onde Deus vem, por isso não sabemos de onde vem. Não sabe para onde Deus vai, ele também não sabe para onde vai, mas só ouve a sua voz. Só porque tu levantou a mão, estica ela gostoso assim. Então, nascidos de Espírito não sabem de onde vem, não sabem para onde vai, porque vieram de Deus, estão indo para Deus, mas só ouve a sua voz. Vamos dar um recado para o reino das trevas. Vamos dar um recado para o reino das trevas. Vamos dar um recado para o reino de baixo. É que só ouve a sua voz. Eu não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, porque não sei de onde Deus veio, também não sei para onde Ele está indo. Como assim não, pastor? Eu não sei porque não tem data determinada para acabar. Não sei se é 1000 anos, não sei se é 10 mil, não sei se é 100 mil, não sei se é 1 bilhão, mas a palavra é clara. Vocês não sabem, mas ouve a voz. Mas ouve a voz, mas ouve a voz. O inferno vai ter que ouvir que aqui dentro ainda tem uma igreja que abre a boca e ainda confessa que Jesus Cristo é Senhor. Eu vou dar um gole na água aqui, daqui a pouco eu prego de novo. Daqui a pouco. De mistério. Você me ouve e diga glória a Deus. Preciso fechar os pontos. Satanás estava perfeito e teve escolha, caiu. Adão estava no jardim, também teve escolha, caiu. Jesus estava no deserto, também teve escolha, venceu. Adão não foi programado para queda, diabo não foi programado para queda. Jesus também não foi trago para a terra para queda. Pastor, mas Jesus foi programado para vencer. Escolheu vencer. Me mostra na Bíblia. Agora, diabo tentou ele 3 vezes, escolheu perseverar. Mais à frente Jesus abre a boca para dizer para os discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Mais na frente, na oração, ele termina: você quer ver como eu tenho escolha, Matissal? Diria ele. Aí vocês diriam: aonde, Jesus? Aí ele começa a oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, porque eu tenho uma. Seja feita a tua, porque tu tem outra. Ele escolheu vencer. E ele mesmo disse: sejam fiéis, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, eu posso colocar diante de vós que existe escolha. Satanás escolheu cair. Já caiu 0,5 tonelada de teologia aí fora que estão tentando colocar na cabeça de assembleano. Você começa a perceber que quando Satanás cai com Adão e Eva, traz eles a queda. Deus entra na porta na viração do dia do jardim, chama Adão, e só está aqui já dava uma pregação até amanhã, porque se Deus é onipresente, nunca perde. Está em todos os lugares. Se está em todos os lugares, está no esconderijo de Adão. Se está no esconderijo de Adão, como é que está chamando aonde estás? Aí tu começa a entender que não é Deus quem está perdendo Adão, é Adão quem está perdendo Deus. E que Deus está dizendo aonde estás, é Deus trazendo ele ao posicionamento. Rapaz, eu já sei aonde tu está, mas não é aí que tu deve ficar. Tu tem que se posicionar aqui na minha presença. Em outras palavras, no português: vem para minha casa, vem para minha presença, se posiciona diante de mim. Adão se posiciona assim, juventude Matissal. Deus aponta o dedo na cara de Adão e diz assim: do suor do teu rosto comerás. Aponta o dedo para a cara de Eva e diz: multiplicarei a dor do parto. Só se multiplica o que já existe. Aponta o dedo na cara da serpente e diz: sobre teu ventre te arrastarás, e do pó da terra te alimentarás. Sabe-se vocês que isto aqui é feito de pó da terra, minhadama, que é maná no original hebraico, que isto aqui é algo que tem data de validade e apodrece igual maná. Então isto aqui produz
e disso aqui o diabo se alimenta. Isso aqui faz, e nisso aqui ele ganha força. Pastor, como é que a gente vence o diabo? Matando ele de fome, travando a produção disso aqui. Ele perde força diante de nós. Como é que a gente vai matar ele de fome, pastor? Um segredo a quem me olha de olho arregalado. Deus não descia em Adão, Deus descia no jardim para encontrar com Adão. Só que Deus descia fora, vou falar calminho, para encontrar quem está dentro. Só que aquele dia Deus não entra no jardim para descer fora e encontrar quem está dentro. Ele entra para inverter a regra de descida. Era como se ele dissesse até hoje: eu estou descendo fora para encontrar o Adão que está dentro, mas a partir de agora eu quero descer dentro, habitar dentro, para influenciar o que está do lado de fora. Como é que tu vai fazer isto, Deus? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Tudo ok? Ok, estou indo embora. Fiquem com a minha presença, continuem me servindo. Deus sai do jardim, já entregou o plano. Ali acontece o primeiro sacrifício. Vê que eles se cobrem de peles. Ali alguns teólogos acreditam nisso. O tempo vai passando, Deus chama Israel. No meio do deserto um tabernáculo é levantado. Alguém na direita e na esquerda da galeria vai entender. E no tabernáculo, dizia eu outro dia, que existem 3 portas. A primeira porta tu passa, encontra o altar de sacrifício e pia de bronze, que é a santidade. Atravessa a segunda porta, o segundo véu, encontra candelabro, que revela, mesa de pães, que satisfaz, e altar do incenso, que é adoração. Atravessa o véu, encontra a arca da aliança, em que um culto para Deus é assim: eu não sinto para adorar, eu adoro no altar do incenso antes, para poder sentir a arca depois. Só que o que estão invertendo aí fora, que eu sei que aqui vocês são crentes, é que querem sentir sem satisfação. Só que o que satisfaz é mesa de pães, é mesa de pães, é mesa de pães, é mesa de pães. Estão pulando o candelabro que revela, estão pulando o candelabro que é o Espírito Santo, estão pulando a mesa de pães que é a palavra, estão querendo ir para o altar do incenso adorar sem ter revelação e satisfação da palavra. A adoração não é verdadeira. Como a adoração não é verdadeira, precisa de incentivo humano. Bate o tambor, diz que pega, 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 vai, vai, vai. A adoração é falsa. Porque a adoração é falsa, nunca atravessaram o terceiro véu. Querem sentir para adorar, mas olha o que a Bíblia ensina: senta primeiro, vai receber o candelabro, que é o Espírito, vai ouvir a palavra cantada ou pregada. Ali tu vai para o altar do incenso adorar. E não é sentir um arrepio para adorar, é adorar para poder sentir alguma coisa na arca da aliança. E Jesus vai pegar. Pastor, por que tem muito culto e igreja dando errada? E muita gente enganada aí fora? Porque tiraram a palavra, mas ainda querem sentimentos. Não existe sentir na presença se não houver palavra. Posso sentir qualquer coisa, mas se não for pela palavra, o sentimento é falso. É por isso que aqui dentro da Alma de Sal, a gente não sente para adorar. Tu está dando glória até agora, e você não está dando glória porque sentiu um arrepio. Está calor aqui dentro. Se tu sentisse, eu ia falar que era ar-condicionado, mas nem ar-condicionado a gente ainda vai instalar. Se tu sentisse uma coisa te estremecendo, eu ia dizer, quem sabe é porque tu está de jejum até agora e está faltando comida na barriga. Mas tudo isto vem depois da adoração. Então eu não sinto arrepio e tremor na carne para dar glória para Deus. É o contrário. Vai dar glória para Deus primeiro, vai confessar Jesus primeiro, vai adorar Jesus primeiro, para depois sentir alguma coisa. Porque a arca da aliança não vem antes de altar do incenso, que é adoração. É altar do incenso, que é adoração, que vem antes da arca da aliança, que é a presença. É por isso que eu digo a vocês o que o meu avô me falava: culto só é ruim se tu quiser que seja ruim. Ah, por que, pastor? Porque o Espírito Santo já está aqui. Se já está aqui, não te falta mais nada para dar glória. E como não é sentir para adorar, adorar para sentir, então dependendo do nível do que tu fizer aqui dentro agora, Ele vai liberar sobre as vossas cabeças. Guardou isso que eu acabei de falar a voz? Vem um varão no Novo Testamento, vaso. Ele vem andando assim na Galileia, e não há outro nome, disse o escritor,
dada aos homens debaixo do céu, pelo qual se possa chegar a Deus, a não ser as portas chamadas Jesus Grandão da Galileia. Ele é a porta por onde eu entro na presença. Vem Jesus caminhando o vaso. Enquanto ele vem caminhando, pregando a palavra, multiplicando pão, ele aponta o dedo para os discípulos e diz assim: eu estou convosco, mas eu não vou ficar. É necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Eu estou pregando com calma, porque eu acho que vocês não perceberam o que está acontecendo aqui fora. Ei, Jesus, alguém está entendendo? Vencemos a guerra. Vencemos a guerra. Vencemos a guerra. Vencemos a guerra. Quem está conosco é maior. É maior. É maior. É Jesus grandão.